nós finalmente chegamos à nossa última parada do nosso projeto criado para traçar um novo perfil do sertanejo brasileiro. Antes de voltarmos ao Ceará, chegamos a Diamantina, uma cidade tombada e que hoje é considerada patrimônio cultural da humanidade. O município também é berço de grandes personalidades da história brasileira. Já deu aí para sentir o que nos espera, né? Então, vamos parar de esperar. Teice Bandeira e Gutenberg Filho nos mostram melhor o que Diamantina tem de bom. O estilo das fachadas, a arquitetura das igrejas, as ruas tortas, tudo em Diamantina nos leva a uma viagem no tempo. Modernas apenas as escolas e a universidade. O patrimônio histórico e cultural, cuidadosamente preservado, é a grande atração. O nome já revela a origem da cidade. Este foi o maior núcleo da exploração de diamantes no Brasil. E por causa disso, a colonização aqui foi diferente de todas as outras experiências ibéricas no mundo. A exploração do ouro, 20%, que era chamado quinto, era enviado para a coroa portuguesa, ou então através de impostos, como as taxas de captação, que era a taxa por cada escravo per capita que trabalhava no serviço. Quando houve a descoberta dos diamantes aqui na região, aproximadamente no segundo decênio do século XVIII, todo o diamante foi considerado propriedade real. Então foi assim, diferente da questão do ouro. E eles vão criar aqui na região, no ano de 1734, a Intendência dos Diamantes. Ou seja, foi um órgão de governo com a função de tributar e dinamizar a exploração dos diamantes. Mas, como dizia o grande padre Antônio Vieira, a língua portuguesa explica tudo. A diferença de fruto e furto não tem nem diferença de letras, né? E aí, no ano de 1739, é criado aqui o sistema de contrato, que são os contratadores de diamantes. A exploração dos diamantes era colocado em praça pelo governo português, e aquele que apresentasse uma proposta mais compatível e que estivesse de acordo com os interesses da coroa portuguesa, apenas a companhia de um homem explorava todos os diamantes aqui da região. Foram os contratadores. O intendente era o representante do rei, que na verdade teria que fiscalizar esse serviço de contrato. Essas ruas, hoje cheias de gente, eram na época da colônia vigiadas. O interesse da Europa nas pedras preciosas de Diamantina era tão grande que para entrar ou sair daqui era preciso passaporte. A riqueza gerada pelos diamantes influenciou as construções, a música, a arte e todas as esferas da sociedade local. Nós olhamos os estilos da igreja, não é um estilo barroco, é um estilo antes, por fora é o maneirismo, dentro existe peças barrocas. A própria construção das casas de Diamantina, elas vão diferir um pouco de Ouro Preto, de Mariana, de Sabará, que não são de pedra. As construções aqui não são de pedra, que significa, em primeiro momento, uma coisa fixa. A construção daqui vai ser madeira e barro. O que essa arquitetura muitas vezes significa é de uma comunidade que, na verdade, era instável, por causa de todo o interesse da cobiça que existia sobre essa região. E numa sociedade onde o poder e o trabalho escravo eram tão ligados, a união de uma negra alforriada e um nobre português é lembrada até hoje. A casa de Chica da Silva e João Fernandes de Oliveira ainda é ponto de visitação. Chica da Silva vai ser um mito dentro da história de Diamantina. A ponto de perguntar para uma criança onde que é a casa de Chica da Silva e a criança responder, ela mora, sem perceber. Chica da Silva, ela ainda é como se fosse uma presença viva dentro de Diamantina. Aonde que a procissão vai passar? Vai passar pela porta da casa de Chica da Silva. Segundo o professor, o contratador de diamantes era o súdito mais rico da coroa.
Nós costumamos dizer em Diamantina que o garimpo possui 3 Ds: o dia, o dono e o diamante, né? E a gente pode afirmar, por toda a literatura que existe, histórica da região de Diamantina, que ele possuía uma grande sorte na exploração dos diamantes. Chegando num determinado momento, ele tem medo da sorte dele. Se todos esses diamantes forem para minha desgraça, que sejam convertidos em carvão. Chica da Silva e João Fernandes tiveram 12 filhos. A partir da união com o contratador de diamantes, a negra ganhou poder e status. Ela ficou conhecida como Chica que Manda e realizou sonhos que pareciam impossíveis para a época. Imagina que o contratador João Fernandes de Oliveira vai represar 2 rios para que a Chica da Silva pudesse ter ideia de como um navio andava no mar. Em cima da Serra de Diamantina, na Chácara da Palha, constrói um palácio para Chica da Silva, onde tinha grupo de teatro, banda de música e todo o conforto que poderia imaginar. Ela vai cumprir os seus desejos, ou seja, o casal vai cumprir os seus desejos. Imagina o que seria Chica da Silva nas ruas de Diamantina. O costume era andar o casal e atrás os filhos, por ordem de idade, né? Saía na frente o senhor, atrás a senhora e atrás os filhos, e muitas vezes atrás os escravos. Imagina o que seria Chica da Silva em Diamantina num dia de festa com uma banda de música acompanhando, que eram seus escravos. E essas não são as únicas personalidades de Diamantina. Que tal dar um salto de quase 200 anos na história? Estamos falando do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, natural do município. Conhecemos a casa em que ele chegou aos 12 anos de idade com a família, hoje aberta à visitação. Em cada cômodo estão conservados objetos, documentos e livros originais. São livros que foram me presenteados pela dona Sara Kubitschek. O que ela pôde levar para o Memorial JK, ela levou. E o restante ela mandou para mim. Então, a maioria desses livros pertenceram ao Juscelino. Inclusive, num deles eu encontrei um bilhete dele, né? Que ele fez. Quando criança, Juscelino, o nonô, costumava ler debaixo da jabuticabeira, que está preservada até hoje no quintal da casa. A vida da família era simples, já que o pai havia falecido de tuberculose e a mãe tinha que cuidar dos 2 filhos e trabalhar como professora. Aqui, Juscelino viveu com a mãe e a irmã até 1919, quando aos 17 anos deixou Diamantina para trabalhar no telégrafo em Belo Horizonte. Mas os momentos vividos nesta casa e na cidade natal nunca seriam esquecidos. Quem conta essa história é Serafim, o homem que ficou conhecido como secretário particular de Juscelino, braço direito do ex-presidente. Ele lembra que JK retornava a Diamantina sempre que possível. Quando ele chegava aqui, ele gostava daquele pastelzinho, né? Porque o Juscelino não bebia. Então eu gostava daquele pastelzinho. E às 5 horas da tarde, nós saímos lá da casa, do sítio, e íamos lá pro alto da serra. Aí ele assentava e ficava olhando Diamantina, lembrando, naquela rua eu passei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E era fantástico. E outra coisa, não faltava a cereza, né? Era cereza quase todo dia. O homem simples, o presidente, o médico, o menino que gostava de leitura. É assim que o amigo lembra de Juscelino. Depois que JK morreu em um acidente de carro em 1976, Serafim readquiriu a antiga casa, reformou e permitiu a visitação. Ele também reabriu o inquérito que investigava o caso, mas o processo acabou arquivado. Tanto esforço porque, além de companheiro, sempre foi um grande admirador. Hoje, em Minas Gerais, talvez eu seja o cara mais JK. Eu conheço a vida dele, toda ela, porque eu era menino e muitas vezes abria a porta lá de casa para entrar o doutor Juscelino, que era amigo do meu pai.
Então eu tinha assim, uma admiração muito grande por ele, né? Eu chegava a decorar os discursos do JK. E hoje eu me sinto feliz de manter viva a imagem do maior presidente que esse país já teve. Depois de 5.600 quilômetros percorrendo as mais distantes regiões do semiárido brasileiro, concluímos nossa jornada com a certeza de que um novo sertanejo nasce, se reconstrói. Outras faces de um país ainda não muito conhecido, mas que se revela aos poucos na diversidade da cultura, da história, do trabalho e da relação do homem com o meio ambiente. O nosso programa de hoje termina aqui, junto com mais uma etapa do nosso projeto criado para traçar um novo perfil do homem sertanejo. Eu quero agradecer muito pela sua companhia, principalmente a você que vem acompanhando o nosso trabalho e viajando junto conosco ao longo dessas últimas semanas. Então eu me despeço aqui, mas espero você na nossa próxima expedição. Até lá!